Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática, segunda fase do ITA 2021, admissão 2022, vamos para a questão número 8, prova que ocorreu dia 24/11 de 2021. Seja que um quadrilátero de vértices A, B, C e D, cujos lados satisfazem medida AB igual a 5, que é igual à medida CD, medida BC igual a 3 e medida BA igual a 8. Sabendo que Q é inscrito em uma circunferência de raio R, determine R. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Existem várias formas de solucionar essa questão, através da lei dos senos, lei dos cossenos, envolvendo a separação do quadrilátero em dois triângulos, usando as áreas em função do raio da circunferência, mas vamos usar a estratégia mais simples possível, organizando da seguinte forma. Primeiro vamos avaliar o que realmente pode ocorrer quando um quadrilátero inscrito está aí nessa circunferência através dessas medidas. Muito bem. Então vamos pensar na construção dessas duas cordas, que na verdade são iguais, medida 5 e 5. Então vamos construir primeiro AB. Suponhamos que eu tenha essa corda medindo AB aqui. Muito bem. Então essa corda mede 5. Veja, se eu quero agora uma outra corda CD medindo os mesmos 5, duas possibilidades. Ou essa corda ela é paralela a esta, que aí eu consigo, para cima sempre eu vou reduzindo o tamanho, não é? Vou para baixo, a gente vai aumentando até chegar próximo aqui, ou seja, exatamente no diâmetro, mas aí eu tenho que abaixar um pouco mais, até eu buscar uma reta paralela a esta, que vai ser essa corda aqui, de mesma medida 5. Só que por que não pode ser essas duas cordas 5 e 5? Porque se a gente fechar o quadrilátero, veja que eu vou formar um retângulo. Na verdade, eu preciso de uma medida agora sendo 3 e a outra maior, 8. Aqui as medidas são iguais, já que as retas são paralelas. Então eu não consigo uma corda do mesmo tamanho dessa 5 paralela. Eu vou buscar uma outra situação. E aí a gente vai pensar o seguinte, vamos inclinar tanto aqui no sentido anti-horário ou no sentido horário, ou seja, aqui no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, inclinando um pouco essa corda, para que ela tenha a mesma medida 5, a gente vai observar a seguinte situação. A gente vai buscar uma corda cujo arco que ela vai delimitar vai ser o mesmo aqui. Essa vai ser a ideia. Por quê? Porque, veja, para essa corda medir 5, ela precisa ter aqui, por exemplo, um ângulo central com um determinado valor. E aí esse ângulo central, para que ela seja igual a 5, vai delimitar o mesmo arco. E aí a gente consegue sim construir esse quadrilátero. Basta a gente fechar aqui e fechar aqui. E aí a gente descobre que esses dois lados têm a mesma medida, e a gente vai observar que a gente consegue construir aqui um trapézio isósceles, já que essa medida sendo igual a essa, a gente vai ter obrigatoriamente um trapézio isósceles, e aí essas bases serão paralelas. Basta agora a gente avaliar se esse ponto central aqui, que é no caso o centro da circunferência, ele está interno ao trapézio ou externo. A gente poderia pensar num ponto externo. Por exemplo, poderíamos pensar nessa medida sendo 8, por exemplo, essa medida aqui sendo 3, e aí eu fecho aqui 5 e 5. Então perceba que o centro da circunferência está fora do meu trapézio. Então existem essas duas formas. Lembrando que aqui vai ser 8 e aqui vai ser 3. Então essa investigação é importante
qualquer que seja a nossa construção, aplicando aqui as propriedades que a gente vai trabalhar, o raio vai ser sempre o mesmo, porque eu estou definindo uma circunferência única. E aí, esse quadrilátero, a gente já descobriu que vai ser um quadrilátero, que é um trapézio isósceles. A gente vai construir desta forma, com o centro aqui, que aí a gente vai descobrir o valor de raio. A gente poderia trabalhar com essa aqui também, mas vamos preferir essa porque dá na mesma. Então, vou fechar essa situação e a gente começa a solução a partir de agora. Vou então desenhar aqui a circunferência. Vou desenhar na parte superior aqui essa medida 3. Vou desenhar agora abaixo do diâmetro essa medida 8 e vou fechar aqui as duas medidas valendo 5. Vamos colocar os pontos. A gente tem aqui A, B, C e D. AD medindo, por exemplo, 8, BC 3, aqui 5 e aqui 5. Precisamos do raio. Então sabemos que o centro dessa circunferência está aqui. Vamos trabalhar com dois triângulos. Vou desenhar o primeiro triângulo de verde. Aqui eu tenho o raio R. Essa medida eu vou buscar ela. Vou chamar ela de X. Fecho esse triângulo com a metade de 8, que é 4. Então aqui, se aqui é 8, como eu estou diante de um trapézio isósceles, aqui eu estou com essa medida que eu vou chamar de X. Aqui vai ser a metade, 4, e aqui R. Vou desenhar de azul agora o triângulo com essa medida, que é a continuação aqui dessa altura do trapézio, que eu ainda não sei. Essa medida vai ser também a metade de 3, que a gente está num trapézio isósceles. Vai ser 3 meios e a gente fecha aqui. Vou melhorar esse desenho. Aqui vai ser também R. Essa medida, 3 meios. Precisamos agora desta medida. Como que a gente vai buscar essa medida? Veja só, a gente pode fechar esse outro triângulo aqui. Vou fazer de outra cor para facilitar aqui mais ainda o entendimento. Vou desenhar de laranja. De laranja talvez fique próximo do vermelho, então eu vou pensar agora em, por exemplo, amarelo. Fechando esse triângulo aqui, hipotenusa 5, basta a gente verificar qual vai ser essa medida. E é fácil perceber o seguinte, estamos interessados nessa medida H, vou chamar essa medida toda de H, que é a altura do trapézio. Mas olha que interessante, se eu fechar aqui, na verdade, só para buscar esse raciocínio, essa medida que vai deste ponto até este aqui, esse segmento vale 3, porque vai ser a base de cima do trapézio. Então, já temos que essa medida é 3. Sobra para essa medida e essa medida 5. Porque toda medida AD vale 8. 8 menos 3, 5. Então, somando essa medida mais essa igual a 5, como elas são iguais, 5 meios, 5 meios. Ou seja, 2,5 mais 2,5, 5. Mais 3, 8. Não está em escala, obviamente o 3 está bem maior do que o 2,5, sem problema algum. Mas com isso a gente tem aqui 5 meios e uma curiosidade. Esse triângulo tem esse ângulo igual a 60 graus. Por quê? É o arco cujo cosseno é 5 meios sobre 5, que dá meio. Qual é o arco cujo cosseno é meio? 60 graus. Poderíamos também aplicar aqui o teorema de Pitágoras para achar o H, mas vamos preferir pelo seno de 60. Então, de novo, só para ficar mais claro ainda essa ideia, por que aqui é 60 graus? Porque se eu chamo esse ângulo
de alfa, depois eu vou apagar, eu vou garantir que o cosseno do ângulo alfa vai ser igual a essa medida 5/2, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa 5. Ou seja, 5/2 vezes o inverso de 5, que é 1/5. Veja, cosseno de alfa igual a 1/2. Como esse ângulo ele está no primeiro quadrante, ou seja, é um ângulo menor que 90 graus, só pode ser 60 graus. Então já sabemos que ele vale 60. Agora sim a gente pode calcular esse H. Então 60 graus. Vamos deixar todo esse espaço para aplicar o Teorema de Pitágoras nos dois triângulos, aqui 90 graus. Então, aplicando o seno de 60, vai ser cateto oposto H dividido pela hipotenusa 5. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, é H sobre 5. Passo 5 multiplicando, o H vai ser 5 raiz de 3 sobre 2. E essa informação é importante para a gente colocar ela aqui. Eu vou apagar esse pontilhado para a gente ter um espaço para colocar. Vou até fechar o triângulo que a gente apagou aqui. Na verdade, deixa eu organizar melhor com a reta. Apaguei essa parte pontilhada para a gente colocar que esta medida, veja, ela vale toda essa altura, que é 5 raiz de 3 sobre 2, menos esse pedacinho, que é x. Então aqui vai medir essa medida 5 raiz de 3 sobre 2, menos x. Muito bem. Vou aplicar o Teorema de Pitágoras primeiro nesse triângulo verde, depois aplico aqui nesse triângulo azul. É um sistema que a gente vai resolver da seguinte forma. Vamos começar com esse de verde. R vai ser hipotenusa, portanto, R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado 16 mais x ao quadrado. Vou colocar aqui x ao quadrado. Para o triângulo azul, teremos R ao quadrado vai ser igual a 3 meios ao quadrado, que é 9 quartos, mais, agora eu vou desenvolver o quadrado de 5 raiz de 3 sobre 2 menos x. Então, 5 raiz de 3 sobre 2 menos x ao quadrado. Vou melhorar esse sistema. Aqui continua a mesma coisa, r ao quadrado é 16 mais x ao quadrado. A segunda equação fica 9 quartos mais o quadrado do primeiro. Aqui já garantimos que é 4, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 vezes 25, 75. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Esse 2 vai cancelar com o denominador 2. Então fica 2 vezes esse 2, vai ficar 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 vezes x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Muito bem. Como o raio ao quadrado é o mesmo, podemos igualar essas duas equações. Teremos que 16 mais x ao quadrado será igual a... Essa soma vale 84 sobre 4. 75 mais 9 é 84. E 84 sobre 4, se eu reduzir para 80 sobre 4 vai dar 20. Os outros 4 sobre 4 é 1. Portanto, 21. Então fica 21 menos 5 raiz de 3x mais x ao quadrado. Veja que o x ao quadrado posso cancelar. Vou passar o 5 raiz de 3 vezes x para o primeiro membro, fica positivo. Fica 21 menos 16, 5. E aí passo o 5 raiz de 3 dividindo, que é 5 sobre 5 vezes raiz de 3. Vou cancelar esse 5,
simplificando ele, e aí teremos o x igual a 1 sobre raiz de 3. Poderíamos racionalizar, mas eu acho que não tem necessidade de fazer essa racionalização. Por quê? Porque agora a gente vai substituir no lugar do x aqui 1 sobre raiz de 3. Quando eu elevar ao quadrado vai dar 1/3. Então, para finalizar a nossa questão, precisamos do r. R ao quadrado é igual a 16 mais 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, ou seja, 16 mais 1/3, posso tirar o mínimo múltiplo comum, que é 3. 3 dividido por 1, 3, vezes 16, 48. 3 dividido por 3 é 1, vezes 1, 1, dá 49. R vai ser a raiz quadrada de 49, já vamos fazer aqui, raiz quadrada de 49 é 7, dividido por raiz de 3, que eu tenho que tirar a raiz tanto do numerador quanto do denominador. Racionalizando, teremos vezes raiz de 3, e aí o valor de R será dado por 7 raiz de 3 dividido por 3. Esse é o resultado final para a nossa questão. Está aqui o valor do R, de acordo com a nossa proposta de 2 Pitágoras. Então, de fato, como o x deu um valor positivo, esse ponto central da circunferência está de forma orientada acima da base do trapézio 8. Que se tivesse esse ponto externo, aquele x ele seria negativo. Então, se você construir o trapézio com esse ponto central fora do trapézio, você vai identificar que o x vai dar um número negativo, mas na hora que eu elevo aqui ao quadrado, o resultado continua sempre 7 raiz de 3 sobre 3. Outra curiosidade, o diâmetro vai ser o dobro desse valor. E esse valor, com certeza, ele é maior do que 4. Vamos certificar que ele é maior do que 4? Vou apagar essa parte aqui para a gente finalizar a questão com essa investigação. Já terminamos a questão, mas a gente tem o seguinte, se eu pegar R 7 vezes raiz de 3, então se eu pegar a raiz de 3, que é 1,73, multiplicar por 7, 7 vezes 3, 21, vai 2, 49, 2, 51, vai 5, 7 vezes 1, 7, 5, 12. Aproximadamente 12,11. Ou seja, 12,11 dividido por 3, aqui dá mais do que 4. Então a gente já sabe que esse raio é pouco maior do que 4. Se o raio é pouco maior que 4, o diâmetro é maior do que 8. Está coerente com o nosso desenho, porque, na verdade, essa corda sendo 8, o raio vai ser um pouco maior do que 8. Não sei o valor, pode ser 8,1, 8,2, 8,0, alguma coisa. Com isso a gente finaliza a nossa questão e de fato o raio ele está coerente com o nosso desenho. Existem outras formas de solucionar essa questão, mas procurei investigar várias propriedades e aqui apenas utilizamos 2 teoremas de Pitágoras e obviamente com um sistema que envolve R e o x que foi associado do triângulo para que a gente pudesse achar o valor de R. Com isso finalizamos mais uma questão, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.